outros. Isso significa que, teoricamente, na nota técnica, ela considera que os CAPs e os hospitais psiquiátricos, essas comunidades terapêuticas, elas podem coexistir. Mas pelo que você está trazendo de depoimento para a gente, são realidades completamente conflitantes. Elas são, uma prega uma coisa, a outra prega outra coisa completamente diferente. A nota técnica sugere que vá financiar, inclusive, essas comunidades terapêuticas com dinheiro do Ministério da Saúde via SUS, ou seja, você vai beneficiar e engrandecer essas comunidades, o nascimento de novos hospitais. Inclusive, a próxima pergunta que eu quero te fazer é sobre a realidade atual, inclusive, desses manicômios, digamos assim. Então a nota técnica é mentirosa, não é possível coexistir. Até é possível em determinado momento, mas ela privilegia uma realidade que é diferente da que está proposta hoje. Sim, exatamente. É contraditório o texto, porque se ora afirma que não há alterações e sim implementação, ora traz que não existe rede substitutiva e que esses equipamentos vão coexistir. É o que nós entendemos, né? Eu digo nós, aqueles que defendem a reforma psiquiátrica, né? Os que fazem parte da luta antimanicomial. Nós entendemos que há momentos que o sujeito precisa de uma internação, né? Se ele está com risco de vida, né? Ou se ele está colocando um outro, né? Com risco de vida. Então, ele pode ser que ele precise de uma internação, mas uma internação breve. Uma internação que dê um suporte para ele, um acolhimento para ele, até ele voltar para a rede de atenção e voltar ao seu tratamento. Então, nós defendemos que nós não vamos deixar o paciente em risco e nem colocando ninguém em risco. E, nesse sentido, internações breves, elas existem, né? Mas, por isso, foi criado os leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, né? Quando você volta com o incentivo aos hospitais psiquiátricos, é totalmente contraditório, porque, como eu disse antes, o hospital psiquiátrico ele não trata, ele é um sistema asilar, ele serve de depósito. Nós temos relatos de pessoas que são tratadas nos CAPs que dizem de 30, 40 internações, ou de internações de 15 anos. Aqui nós temos em Franco da Rocha pessoas que ficaram internadas 40 anos, perderam totalmente o contato com as famílias e foram cronificadas, né? Quer dizer, vivem por sua doença, por sua patologia e deixam de ser cidadãos, né? Agora, para não esquecer o que você falou, as comunidades terapêuticas, elas são um outro tipo de instituição, né? Elas não se caracterizam como hospitais psiquiátricos, mas elas são instituições que vêm sendo fortalecidas nesses últimos anos, elas já existem, só que com essa nota técnica pode haver uma implementação muito maior dessas comunidades terapêuticas que se destinam especialmente para os usuários de drogas, né? E que tenham algum problema de adição, algum problema de droga dependência, né? Qualquer tipo de droga, lícitas e ilícitas. Essas comunidades terapêuticas, no geral, elas são fora dos centros urbanos, né? Então, elas têm aquela característica de comunidades rurais, agrárias, né? Então, elas ficam distante dos centros urbanos, as pessoas ficam internadas sem contato nenhum e ali se implementa um tratamento que é por trabalho e religião. Então, de novo, uma concepção sobre tratamento diferente do que nós entendemos que deve ser, como, por exemplo, as equipes multidisciplinares, né? Então, de um lado, nos CAPs, você tem as equipes multidisciplinares, né, oferecendo um tratamento amplo, diverso, buscando a saúde integral do sujeito, e do outro lado, esse sistema asilar que tolhe a liberdade, tira o sujeito da convivência social e que adota uma outra linha de compreensão do que é melhor para esse sujeito. Do blog da Cidadania, que ele é do psiquiatra Ricardo Lugon Arantes, o Ricardo, no seu blog, afirmou que o Conselho Federal de Psicologia, o Ministério Público Federal e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizaram juntos em 2018, ou seja, no ano passado, vistorias em 28 dessas comunidades terapêuticas e encontraram diversas situações de privação de liberdade, trabalhos forçados, internação de adolescentes e outras violações a direitos fundamentais. Então, saindo agora um pouco dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, vindo para as comunidades terapêuticas. Essa nota, ela favorece ainda mais a existência dessas comunidades e de realidades como essa
que são denunciadas por órgãos oficiais e pelo Blog da Cidadania. Sim, inclusive a nota cita até nome de alguns projetos existentes que trabalhavam, né, e eu já estou pondo mesmo no tempo passado, né, trabalhavam com essa questão, né, da drogadição em meio aberto, com propostas artísticas, com propostas de inclusão social de diversas formas, e essa nota técnica cita nomes e diz que esses programas não funcionaram e causaram danos. Então, o viés ideológico está posto, tá claro, né? E há sim um incentivo para que essas comunidades terapêuticas que fazem de algum modo uma substituição em relação à droga, né, por ou um trabalho ou uma religião, então faz como uma substituição. E um outro ponto fundamental, e quebra com aquilo que também foi adotado a partir da reforma psiquiátrica, das resoluções previstas para as áreas, que é a adoção da política e do tratamento de redução de danos, né? Então, nós temos até aqui, né, trabalho baseado na compreensão de redução de danos, que se necessário explico um pouquinho aqui, e essa nota técnica deixa claro e discute que não vai mais se pautar na redução de danos e sim na abstinência, né? Então, você trabalha com a proibição absoluta à droga, né, e substitui a droga por outras dependências, né? No caso, muitas vezes, trabalho forçado e religião. Como que funciona? Essa nota técnica, ela precisa de alguma aprovação para entrar em vigor ou ela é só uma recomendação? Então, esse é um ponto que a discussão está muito aquecida ainda, porque como foi essa semana, ainda está muito aquecida. Veja, a nota técnica não é lei, é uma nota técnica. Então foram profissionais da área e, no caso, apenas de uma parcela da área médica. Então, não estou aqui dizendo que toda a área médica defende isso, mas é uma parcela da área médica que se responsabilizou por elaborar essa nota técnica, que identifica e dá caminhos, né, para que o Ministério da Saúde adote ações em relação ao uso das verbas públicas na área da saúde, né? Isso não tem valor legal ou não substitui a Lei 10.216, que é a lei maior da reforma psiquiátrica, as outras resoluções que existem, ela não substitui. Mas o que nós precisamos entender, e agora, acima de tudo, se movimentar, é para entender se ela tem um valor legal. Quer dizer, se baseado nessa nota técnica, o governo pode alterar totalmente a forma de ação e de implementação de verbas na área da saúde, sem passar por nenhuma aprovação, né? Então, o que eu li até aqui, o que eu venho acompanhando das manifestações dos órgãos representativos, é que se defende uma imediata formação de uma frente parlamentar, né? Então, que os deputados, suprapartidária, essa frente parlamentar, né? Então, independente do partido desse deputado, deveria haver uma organização de uma frente parlamentar para que se estude essa nossa nota técnica e de fato, se questione se ela não é institucional, né? Do que a gente observa, lendo atentamente, relendo todas as resoluções que nós temos e as portarias que são legais, que passaram por aprovações, nós entendemos que ela é inconstitucional, né? Só que ela só dá indicações técnicas, né? E eu acho que essa é a característica, né? É aí que dificulta a forma de você criar frentes de combate a esse tipo de ação, porque ela entra por uma brecha que a lei está aí, eu só estou complementando a lei e não alterando a lei. O Conselho Federal de Psicologia se manifestou oficialmente em repúdio a essa nota técnica da nova saúde mental. Sim. E assim, me parece de fato um caráter totalmente autoritário do governo de deixar de fora uma instituição importante como essa da elaboração dessa nota, né? Claro, não só essa, né? Nós temos, historicamente, o movimento da luta antimanicomial, nós temos a Associação Brasileira de Saúde Mental, nós temos todos os conselhos, o Conselho de Psicologia, das outras disciplinas, quer dizer, das outras formações também, né? Então, nós temos órgãos representativos de todas as profissões que trabalham com a
saúde mental. E simplesmente essa nota foi feita por uma representação de uma parcela, volto a dizer, da área médica apenas, né? Excluindo todas as outras profissões que estão envolvidas no atendimento à saúde mental e à drogadependência. O nosso querido ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é do Democratas, ele é ex-médico do Exército, ele, por acaso, também responde por supostas fraudes em licitação, tráfico de influência e caixa 2 por conta de uma licitação feita durante o exercício dele como secretário de saúde de Campo Grande. Ele lá em 2018, antes de tomar posse, mas já depois do Jair Bolsonaro ser eleito presidente da República, ele deu uma entrevista onde ele questionava a eficiência dos CAPs. Lá ele afirmou que o modelo manicomial seria mais eficiente e que a participação das igrejas era um elemento a ser retomado. Você já começou a falar um pouco sobre isso. Eu queria começar a retomar essa fala um tanto ideológica, porque eu acho que já ficou claro para o nosso ouvinte a questão mais teórica aqui dessa nota e do que ela modifica, né? Agora, eu queria te pedir desculpa se você não puder entrar em alguma questão de debate ou de opinião sobre essa ideologia que nós aqui do Opposicast acreditamos que existe, mas eu queria que você comentasse, se possível, essa fala do Mandetta sobre o modelo manicomial ser mais eficiente do que os CAPs, sobre essa participação das igrejas. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de retomar até para começar essa conversa de uma outra forma agora, e queria que você dissesse também a quem pode interessar essa nota técnica. Não tem problema nenhum, ao contrário, eu acho que nós estamos no momento que nós precisamos nos posicionar, né, firmemente, porque é um momento extremamente delicado de retrocesso. Eu acho que se ele afirmou isso já em 2018, ele está sendo extremamente coerente com o que ele está colocando, as pessoas que ele escolhe, né, para fazer o desdobramento aí daquilo que ele está dizendo que ele acredita. E isso, de novo, fala, sem dúvida alguma, de uma ideologia que está posta nesse governo, né, e a partir dele nós precisamos prestar atenção em todos os pontos das minorias, sobre as minorias e sobre as diferenças. Eu acho que o que está posto é que não cabe ou vai haver um olhar e uma forma de tratar as minorias e as diferenças que ela é extremamente perigosa, arcaica e sem dúvida ideológica, né? Então nós estamos assistindo isso. Eu acho que soltar uma nota técnica no início do segundo mês de governo, ou seja, indica uma urgência, uma prioridade em fazer isso, né? E do meu ponto de vista, entendendo a forma como esse governo tem de concepção, né? Eu acredito que essa urgência é exatamente para combater as diferenças e para combater aquilo que não se adequa ao modelo de sociedade que eles estão prevendo, né? O governo Bolsonaro, ele foi eleito muito por conservadores, por religiosos mais radicais e por uma parte um tanto moralista da sociedade, né? Falas do Bolsonaro que inclusive alavancaram a sua candidatura e fizeram subir muito o número de votos, falavam sobre esse combate diretamente. Tem diversas gravações de combate às minorias, dizendo que as minorias tinham que se curvar aos desejos e às imposições das maiorias, e ele claramente colocava nas minorias grupos LGBT, grupos da esquerda. Ele chegou a falar inclusive de eliminação em alguns momentos da oposição. Ele chama sempre pessoas com ideias diferentes, isso todo o governo, não estou falando só do presidente Jair Bolsonaro, toda essa frente que leva que conduz esse governo. Fala muito sobre o comunismo, o marxismo, enfim, todas essas minorias, todas essas... o feminismo também está dentro dessas minorias. Todas essas minorias, elas podem de alguma forma ser afetadas por essa nota técnica e ser ou levadas a se esconder. Seria um recado para elas: olha, agora a gente tem uma forma legal, institucionalizada
de tratar vocês, a sua doença, digamos assim, porque me parece que é isso que eles consideram. E então você tem duas opções: ou você vai ser tratado e vai fazer parte dessa sociedade como você acha que a gente deve fazer, ou você vai se recolher e voltar pro armário, digamos assim. Você acha que existe brecha com a vinda dessa nota técnica para que isso aconteça? Eu acho que é uma das ações. Podem haver muitas outras daqui para frente, mas essa é uma das ações. Como eu disse, se nós entendemos que uma